Imagine uma doença tão terrível que transformava pessoas em verdadeiros zumbis, corroendo a carne e deformando rostos de forma grotesca. Uma praga que se espalhou pela Europa, semeando pânico e desespero em uma época onde a medicina era impotente. Parece ficção científica, não é? Mas essa é a história real da sífilis, uma doença que, em seus primeiros surtos, era tão devastadora que as pessoas acreditavam estar diante de uma maldição ou de um castigo divino. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e perturbadores da história da medicina, a era da sífilis zumbi. A origem da sífilis é um mistério que intriga historiadores e cientistas até hoje. Duas teorias principais tentam explicar o surgimento dessa doença devastadora. A primeira, e mais aceita, é a teoria colombiana, que sugere que a sífilis foi trazida para a Europa pela tripulação de Cristóvão Colombo, após suas viagens às Américas, em 1493. Disse que os marinheiros teriam contraído a doença de povos nativos e a espalhado ao retornar ao continente europeu. No entanto, a teoria pré-colombiana argumenta que a sífilis já existia na Europa antes da chegada de Colombo, com evidências de casos em esqueletos antigos. Independentemente de sua origem, o que se sabe é que no final do século XV, a doença explodiu em um surto sem precedentes, deixando um rastro de horror por onde passava. O ano é 1806. As tropas francesas, em meio ao cerco da cidade de Nápoles, na Itália, começam a relatar uma doença estranha e aterrorizante. Soldados, antes robustos, começam a apresentar feridas abertas, úlceras que corroíam a pele e, o mais chocante, deformações faciais que os tornavam irreconhecíveis. A carne parecia derreter e os ossos ficavam expostos. Relatos da época descrevem pessoas andando pelas ruas com pedaços de seus corpos caindo como verdadeiros mortos-vivos. O pânico se espalhou rapidamente e a doença, que logo seria conhecida como sífilis, era vista como uma punição divina ou uma praga enviada por forças malignas. A ausência de antibióticos tornava a doença uma sentença de morte lenta e agonizante, e o desespero tomava conta de todos que eram atingidos por ela. A sífilis se manifestava em estágios, cada um mais aterrorizante que o outro. No primeiro estágio, surgiam feridas indolores, conhecidas como cancro, que muitas vezes passavam despercebidas. Mas era no segundo estágio que o horror se revelava. Erupções cutâneas por todo o corpo, febre, dores nas articulações e, o mais marcante, a queda de cabelo e a deformação do rosto. O nariz podia afundar, os olhos ficavam inchados e a pele adquiria uma aparência pálida e doentia. No terceiro estágio, a doença atacava os órgãos internos, levando à cegueira, paralisia, demência e, finalmente, à morte. Além do sofrimento físico, os doentes de sífilis enfrentavam um estigma social avassalador. Eram marginalizados, temidos e evitados, condenados a uma existência de isolamento e dor. A sífilis não era apenas uma doença, era uma marca de vergonha e desgraça. Por séculos, a sífilis foi uma doença incurável, e os tratamentos disponíveis eram muitas vezes mais dolorosos do que a própria doença. Mercúrio, arsênico e outros venenos eram usados na tentativa de combater a infecção, com resultados desastrosos para os pacientes. A esperança só surgiu no século XX, com a descoberta dos antibióticos. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina,
um marco revolucionário na história da medicina. No entanto, levaria ainda alguns anos para que a penicilina fosse produzida em massa e se tornasse acessível. Somente após a Segunda Guerra Mundial, com a produção em larga escala, a sífilis deixou de ser uma sentença de morte e se tornou uma doença curável. A era da sífilis zumbi chegava ao fim, mas suas cicatrizes permaneceriam na memória coletiva. A história da sífilis zumbi é um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana diante das doenças e da importância da ciência na busca por soluções. Ela nos ensina sobre a resiliência do espírito humano, a capacidade de superação e a importância da empatia e da compaixão para com aqueles que sofrem. Hoje, a sífilis é uma doença tratável e curável, mas ainda representa um desafio de saúde pública em muitas partes do mundo. A lição que fica é que a vigilância, a prevenção e o acesso à saúde são fundamentais para evitar que os horrores do passado se repitam. A sífilis zumbi pode ter sido derrotada, mas sua história nos alerta para a necessidade de estarmos sempre vigilantes contra as ameaças invisíveis que nos cercam. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal História Bizarra para mais histórias que desafiam a sua compreensão do passado. E já, deixe seu comentário abaixo. Qual outro mistério histórico você gostaria que desvendássemos? Até a próxima!